o governo de Dom Pedro I. Atenção? Podemos começar? Gente, na nossa aula de ontem não, de segunda-feira, nós começamos a falar do primeiro reinado, discutimos a independência, né? E começamos a explicar por que tinha ocorrido a independência da forma como aconteceu. Ou seja, aquilo que nós chamamos de independência possível. É por cima, né? Por cima, evitando que fosse uma independência popular, por medo do haitianismo, e também uma independência possível. Não dava para se pensar no outro tipo. Eu falei, inclusive, que alguns historiadores nem consideram esse momento uma independência brasileira. Por quê? Na verdade, você sai da dependência de Portugal e passa para a independência inglesa, né? Muito bem. Bom, gente, só que quando você fala de Estado independente, não adianta você dizer que é independente. Você precisa ser o quê? Reconhecido como independente. Você fala para o seu, eu sou independente. Aí seu pai diz, eu não acho. Eu sou. Aí chega você, quer sair, vou sair. Vou sair, pai. Para onde? Vou sair, vou passar a noite fora. Tá bom. Você falou que é independente, vai. Tá bom. Vai! Dá 50 reais aí. Aí teu pai te olha. 50 reais? Para quê? Você é independente. Então, né? Brinca. O que eu estava falando é o seguinte. Ser independente para um Estado depende de aprovação dos outros. Os outros precisam achar que você é independente. Nós chamamos isso reconhecimento. Então nós temos o reconhecimento da independência. Normalmente é isso mesmo, tá? Se vocês vão ser qualquer livro, qualquer questão que você vai aparecer para vocês, a resposta é essa. Primeiro país a reconhecer a independência brasileira, Estados Unidos. País grande, porque nós temos reinos africanos que reconhecem primeiro. Por exemplo, Benin é um reino que vai reconhecer a independência brasileira antes dos Estados Unidos e vai mandar representantes para cá, tá? Porque cada época tem um nome diferente. Exatamente, mas era um reino organizado que existia na época. Então a gente pode dizer assim, já antes dos Estados Unidos havia já um reconhecimento. O que é importante eu falar para vocês? Sempre aquela ideia da segunda fase, né? A segunda fase tem sempre aquela informaçãozinha a mais que vocês podem usar como diferencial. E aí imagine que cai uma questão, não sobre a independência, mas por exemplo uma questão sobre as cláusulas que Portugal exige para reconhecer a independência. Uma delas, que a gente vai falar já, era de que nem o Brasil não se unisse a nenhuma outra colônia africana. Não, as cláusulas de quem? Eu vou falar depois delas com detalhe, tá? Cláusulas presentes na exigência portuguesa para reconhecer a nossa independência. O que vai acontecer? Uma delas é que nós não nos uníssemos a nenhuma outra colônia portuguesa na África. Uma pergunta sobre isso, você pode, de um jeitinho sutil, inserir essa proximidade, esse respeito, esse interesse, essa ligação que existia entre Brasil e África, já, nesse momento. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, quando se fala de reconhecimento e independência, é porque os Estados precisam desse reconhecimento, senão você é um Estado, quem vai dizer se você é um Estado ou não, são os outros que vão te aceitar como Estado ou não. Senão você fica abandonado, não tem nenhum respaldo, não pode assinar tratados, não pode fazer empréstimos, não pode fazer nada disso, porque você não é considerado um Estado, ou seja, um sujeito de direito internacional. Beleza? Vamos falar então de um processo, que é o processo de reconhecimento da independência brasileira. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque os norte-americanos foram os primeiros a reconhecer a independência, mas quando os Estados Unidos reconhecem dentro de uma lógica. Qual é a lógica que os norte-americanos têm para reconhecer? Simples. Eles estão vivendo, em 1823, um discurso importantíssimo chamado de... Todos vocês conhecem essa doutrina, a doutrina Monroe. E o que a doutrina Monroe falava? América para os americanos. E o que significava isso? Significava que eles estavam incentivando a independência da América em relação às potências europeias,
aos países europeus. Se o Brasil está se tornando independente de Portugal e Portugal é um país europeu, é extremamente lógico que a doutrina Monroe influencia o fato de que os Estados Unidos reconhecem a nossa independência. Tá? Então, o reconhecimento americano está nesse contexto. Mas e na Europa? E os Estados europeus? Os Estados europeus eles fazem uma fila. Como assim uma fila? Uma fila para o reconhecimento. Mas uma fila que não anda. Não anda porque tem alguém na frente dessa fila, que para essa fila andar, primeiro esse alguém tem que andar. Quem? Portugal. Tá? Não dá para você pensar, você reconhecer a independência brasileira antes de Portugal. Gente, não se esqueça que a Europa ela era uma espécie de conjunto de retalhos, de dinastias, de laços familiares. Então, respeitar os Braganças, respeitar a família real portuguesa, era respeitar esses laços. Por isso, eles vão se segurar. A Inglaterra quer reconhecer. Se a gente pensar direitinho, tacitamente, a Inglaterra tinha até reconhecido. Porque a Inglaterra vai dar empréstimos ao Brasil em 1823. E aí você pensa comigo, se você dá empréstimos, é um Estado, né? Então, de certa forma, tacitamente a Inglaterra tinha reconhecido, mas oficialmente não. E ela vai chegar no Brasil e vai dizer, quero reconhecê-lo, mas preciso que Portugal reconheça antes. Para tanto, se você quiser, eu lhe ajudo. Como assim ajudar? Eu vou chegar junto a Portugal e vou tentar convencê-lo. Quer dizer, então, que o processo de reconhecimento da independência brasileira vai ser um processo feito de forma não facilitada, vamos dizer assim, de forma que você tem 3 atores aí, os 2 e um intermediário. Então existe uma mediação inglesa no processo de independência. Vai ser curto? Não, vai ser longo. Oi? Por que existe essa necessidade de depender de Portugal reconhecer as outras religiões? Por questão de respeito. Vamos dar um exemplo bem prático assim, do nosso dia a dia. Imagina que você brigou com sua mãe. E aí você quer sair de casa. Você sai de casa. Sua mãe chateada, não quer que você saia de casa. Aí você sai de casa e diz, eu me dou retornamento, meu filho, você vai voltar, não vai conseguir ver. Se eu vou provar se vai ser vivo, eu não dependo da senhora. Aí o que acontece? Você vai na casa de uma amiga da sua mãe e pede a amiga da sua mãe para morar lá. Aí a amiga da sua mãe fica numa situação difícil. Porque se ela te der morada lá, na verdade, ela está fazendo o quê? Indo contra a sua mãe. Aí ela vai tentar conciliar. Ela vai tentar te convencer a voltar para casa, que é o melhor. Ou então, vai direto à sua mãe e vai dizer, ele pode ficar lá em casa? Aí a sua mãe, é melhor ele ficar na rua. Pronto, entendeu? Pensando, claro que num exemplo totalmente... Essa situação, existe um laço de amizade, de compromisso entre as monarquias europeias. Nenhuma monarquia reconheceria isso. Tem um outro detalhe aí, gente, estão esquecendo. Nós estamos falando de que ano? 1822, a partir daí. Gente, 7 anos antes tinha ocorrido o que na Europa? Isso, Congresso de Viena. No Congresso de Viena, como fruto do Congresso de Viena, tivemos um braço armado do Congresso de Viena chamado Santa Aliança. Qual era o objetivo da Santa Aliança? Lutar contra movimentos liberais. Então não tem lógica. Os países da Europa que são antiliberais, monárquicos, eles aceitarem o levante de um país aqui na colonial em relação a um país europeu. Então tudo isso explica essa fila que ficava esperando a posição de Portugal. Agora uma outra coisa interessante. A gente costuma pensar que a nossa independência foi pacífica. Isso seria uma maldade, uma crueldade com pessoas que morreram, tá? Por quê? Porque houve resistência. Não tanto aqui na região que nós conhecemos hoje como Sudeste, mas houve resistência no Nordeste. E houve guerra. E Dom Pedro, inclusive, esse empréstimo que eu falei de 1823 feito aos ingleses, esse empréstimo serviu para contratar o quê? Mercenários. Nós não tínhamos exército. Então nós precisávamos de mercenários para organizar um exército no Brasil para lutar contra as forças portuguesas, que estavam querendo nos dominar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as tropas portuguesas não criaram problemas. Dom Pedro conseguiu, de certa forma, com muito apoio, fazer com que essas forças se deslocassem no primeiro momento para Niterói e depois, finalmente, eles fossem embora. Então não tivemos grandes problemas aqui, mas no Nordeste houve guerra da independência e foi gasto dinheiro para isso. Na verdade, nós acabamos endividando muito por uma guerra que nem tinha as proporções que a gente esperava, tá? Foi? O quê? Não, só que foi chamada de guerra da independência. Tá? É importante você saber que houve guerra pela nossa independência. Não fica um negócio muito assim, apertou a mão, beleza, gritou lá, independência ou morte, as coisas estão resolvidas. Houve guerra, houve gastos
militares fortes nessa guerra. Nós já tínhamos o Banco do Brasil aqui, que vai também ter certos prejuízos com essa guerra. Então nós estamos falando de uma guerra que aconteceu no Primeiro Império, a chamada Guerra da Independência. Havia uma grande discussão em relação ao Brasil aceitar ou não algumas exigências dos portugueses. Tá? Essa discussão ela vai ser encampada por uma figura muito importante que era contrária a isso, que era a figura do José Bonifácio. José Bonifácio, ele vai ter um papel muito importante na independência, chamado inclusive de patriarca da independência, mas nesse momento de construção da história brasileira, ele vai ter um papel um pouco diferente em relação a essa situação. Ele, por exemplo, é contrário a essa submissão brasileira, tanto aos ingleses quanto aos portugueses, aceitando essas imposições dele. Uma outra questão importante também, os ingleses, eles estão preocupados também em fazer exigências para a gente. Quais são as exigências que os ingleses fazem, inclusive, para participar desse processo de incentivo, de negociação? Uma delas é o fim do tráfico negreiro. A Inglaterra está implicando com a gente que é o fim do tráfico negreiro. Bom, a Inglaterra ela é liberal, pelo menos ela prega isso de boca, na prática não é, mas ela é liberal. E ela já está lutando para que aqui a América nós tenhamos um mercado consumidor forte. O número de escravos é muito grande. Se esses escravos entrassem no mercado, com certeza seria um mercado consumidor muito mais forte. Isso é um dos elementos que explica. É claro que existiam discursos religiosos também, tá? Mas, de forma geral, a gente pode entender dessa forma. Existe um interesse inglês que vai ser pressão constante em relação ao fim do tráfico. Tá? Inclusive, algumas desavenças fortes com o Brasil. Indústria têxtil. E por acaso a indústria têxtil para o escravo, nós tínhamos uma autorização de ter aqui, que era aquela juta, né? Tipo pano de saco, né? Pano de saco. Então, a Inglaterra tinha fortes interesses em relação a isso. Nesse fato, o José Bonifácio, ele era contrário. Pode pensar assim, o José Bonifácio era contra o fim do tráfico, o fim da escravidão? Não, o José Bonifácio era um abolicionista. Então, por que ele tinha essa visão? A visão dele, na verdade, estava ligada ao fato de que ele não achava que o Brasil deveria ser submisso à Inglaterra. É como se fosse, se os caras não tivessem falado, ele defendia o fim do tráfico. Mas como eles estão impondo, eu digo não é do contra. Porque eu não quero, na verdade, dar a entender que eu estou atendendo a uma pressão inglesa. Então, José Bonifácio ele vai ter sérios problemas. Vai acabar sendo desligado do governo. Muito bem. Vamos agora falar do momento em que, finalmente, Portugal reconhece a independência. Quando Portugal reconhece a independência, já em 1925, você tem algumas exigências. 1825. Quais são as exigências feitas por Portugal? A primeira, de que se reconheça que a nossa independência foi doada. Isso é desconhecer que houve o quê? Guerra ou luta. É como se fosse assim, Portugal cedeu a independência ao Brasil. É, porque nós quisemos dar. Isso, realmente, de fato, nós aceitamos, tá? Ligado a isso, Dom João VI seria considerado imperador honorário do Brasil. Olha que legal. Imperador honorário, Dom João VI. Estava lá. Outra coisa. Como eu já tinha falado, você tem um compromisso de não haveria alianças com colônias portuguesas na África. Ah, não, mas havia risco disso? Sim. A proximidade entre a África e o Brasil era muito maior do que a gente imagina. Tem uma historiadora que escreveu um livro chamado Um Rio Chamado Atlântico. O que o livro quer dizer na verdade? Que é como se existisse um rio, que fosse o Atlântico, e duas margens. E isso fazia com que as ligações entre África e Brasil fossem muito fortes, e eram. Era muito forte. Por exemplo, Angola. Na aula passada nós falamos acho que eu ia falar para vocês dos deputados brasileiros que vão para Portugal
discutir a questão do fim da abertura dos portos, né? Chegando lá, por exemplo, quem vota a favor do Brasil? Um deputado angolano cujo nome era Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, esse que votou? Era. Você está achando estranho porque você está lembrando desse nome. Porque esse nome você vai ouvir falar dele de novo em 1850, né? Quando você vai ter aquela chamada Trindade de Saquarema, e um dos membros da Trindade de Saquarema era um cara chamado Eusébio de Queiroz. Aí você deve estar se perguntando, é o mesmo cara? Eu lhe digo, não. É filho dele. Olha só, Trindade de Saquarema, um importante nome da política brasileira. No século XIX, já no Segundo Império, na verdade é filho de um político de onde? De Angola. Eu vou mostrar a vocês como essa proximidade era muito grande entre Angola e Brasil. Nesse momento havia interesse por parte de Angola de se unir ao Brasil e formar uma república, um império, uma monarquia única. Isso assustava quem? Portugal. Que vai conseguir, tá, através dessa cláusula, impedir que isso aconteça. Oi? Vamos chegar lá. Senão a gente atropela. Vamos chegar lá. Beleza, gente? Aqui, ó. O que falta? Indenização. Tá? Indenização. Tá? A Portugal. A Central. Não, é a Portugal. Muito bem. Gente, e a Inglaterra? O que ela faz? Portugal reconheceu. O que a Inglaterra faz? Reconhece também. Agora vai fazer exigências. Vai fazer exigências. Olha só. Eu falei que tacitamente eu já tinha reconhecido, né? Mas ela vai fazer exigências. E o pior, nós vamos ceder. José Bonifácio tinha razão, ele estava cedendo muito. Na verdade, nós iríamos, se fosse só através da guerra, nós iríamos conseguir nossa independência. Então não precisava ceder tanto, né? Mas nós estávamos cedendo. A Inglaterra ela vai fazer exigências. Uma das exigências que a Inglaterra vai fazer seria a renovação. Qual era a duração do acordo de 1810? 15 anos. 1825, o acordo caducava. Na verdade, se a gente pensar direitinho, juridicamente, em 1822 caducou. Porque o acordo foi de Portugal e Inglaterra. Em 22, nós estamos independentes, não existe mais acordo, mas estava funcionando. Se pensar dessa forma, em 25 acabaria a validade dele, teremos renegociar. E a Inglaterra vai exigir o quê? A renovação dos acordos de 1810. Na verdade, acordos que deveriam ser renovados, mas na verdade não existiam mais, né? Vamos fazer um novo acordo baseado nos acordos de 1810. Vocês vão lembrar dos acordos, né? Ligados, por exemplo, os ingleses têm juiz próprio para julgar suas causas, tem o cemitério inglês, não pode ser enterrado junto com brasileiros no cemitério inglês. Você tem vantagens na questão do pagamento de taxas alfandegárias. Então, tudo isso vai ser renovado. É como se fosse assim, Portugal era submisso à Inglaterra. Agora o que acontece? O Brasil é submisso à Inglaterra. Se vocês fizerem as contas, 1825 mais 15 anos dá quanto? 1840. É exatamente a partir de 40 que começa a discussão. Renova, não renova, renova, não renova. O que acontece em 44? Tem algo branco, né? Então, viu como é que é legal? Quando você sabe essa lógica, você percebe por que está acontecendo aquela discussão naquele momento. É porque está se discutindo um acordo que perdeu a validade. Muito bem. Então, nós temos a indenização. Já falei para vocês, então, da Inglaterra reconhecendo a independência. Ela vai fazer essas exigências. Uma outra exigência, que é assinada em 1827, o fim do tráfico negreiro. Isso quer dizer que a Inglaterra exige para reconhecer o Brasil o fim do tráfico negreiro. Só que é dado um prazo de quantos anos? 3 anos. O Brasil teria 3 anos para acabar com o tráfico negreiro. Isso. A Inglaterra exige. Exige o fim do tráfico em 3 anos. Então isso quer dizer o que, gente? Que em 1830 o tráfico tinha que acabar. Vocês sabem que o tráfico acabou em 1850.
Daqui a pouco a gente fala que criar uma lei para resolver esse problema aí. Não, só em 1850 que a Inglaterra coloca o indústria aqui para mercado? Não. A indústria já estava. Indústria colocar para o mercado, não. O mercado já está se usando desde 1810. Na verdade, a colônia está sendo explorada, em termos de lei, vamos pensar, desde 1703, que é com o Tratado de Nítio, Panos e Vinhos. Tá? Desde 1703 que o Brasil já é uma colônia portuguesa que está sendo explorada pela indústria inglesa. Tá? Mas, em 1810, você tem se fortalecido com Dom João, em 1825, 27, você tem fortalecido com a renovação desse tratado, mas eles querem mais. Eles querem ampliar o nosso mercado consumidor. Tá? Beleza, gente? Tranquilo? Falamos então do reconhecimento da independência. Daqui a pouco você vai entender o que acontece 3 anos depois. Não vou avançar ainda porque a gente vai chegar lá. Ok? Mas exige? Quer dizer, daqui a 3 anos tem que acabar. Já digo a vocês que não acabou. Mas nós tentamos. Só nessa parte que ele foi Já estava afastado. O grande problema é o seguinte, gente. Olha como é que o assunto vai e vem, vai e vem. Vocês lembram? Estão falando de liberalismo, né? Liberalismo, a Revolução do Porto é uma revolução liberal, não é? Ela é uma revolução que prega o liberalismo. Automaticamente você tem alguns políticos que são liberais, mas o liberalismo português é meio estranho. Porque ele, ao mesmo tempo que prega o liberalismo, ele prega também o quê? A recolonização aqui no Brasil. Então, essas ideias liberais estão aqui povoando a situação. Quando nós temos, então, o Brasil sendo independente, é necessário que nós tenhamos o quê, gente? Talvez o assunto mais importante do semestre. Nós temos uma Constituição. É necessário uma Constituição. E agora a gente vai parar para falar o que é uma Constituição. Professor, nessa época já existia as Forças Armadas? Vou falar disso. Vou falar já disso. Vocês já viram que não tínhamos uma força armada exatamente forte, principalmente porque nós nesse momento precisamos fazer o quê? Pagar mercenários. Isso demonstra que quem dominava, quem tinha um exército mais organizado aqui eram os portugueses. Tá? Então nesse primeiro momento já tem esse problema. Mas é claro, o Brasil se torna independente, vai ter um exército. Só que esse exército vai ter como cúpula de oficiais quem? Portugueses. Que estão se formando tanto em Portugal quanto já na nossa escola militar, que foi fundada por quem? Por Dom João VI. São apenas portugueses. Os brasileiros não têm esse trejeito para... Mas é necessário criar. Então nós temos Constituição. Vamos agora falar o que é uma Constituição. Esse assunto é importante porque ele abrange muito mais do que apenas essa primeira. Essa foi a nossa primeira Constituição. O que é uma Constituição? Eu preciso que vocês tenham mais ou menos uma ideia geral do que é uma Constituição. É um conjunto de leis, lei máxima, normas, mas a gente vai pensar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Eu vou dizer para vocês que é um Estado. O Estado é uma organização, né, que é reconhecida pelos demais e que passa a ter algumas características, como, por exemplo, soberania. Não existe, juridicamente, nenhum Estado maior do que o outro. Todos são iguais. Então, por exemplo, a Mauritânia, juridicamente, é tão importante quanto os Estados Unidos. É possível, juridicamente, a Mauritânia vencer os Estados Unidos numa disputa, por exemplo, na OMC. É possível. O que demonstra que são todos iguais. Como se fosse, todos são iguais perante a lei do cidadão? A mesma coisa para os Estados. A grande marca dos Estados é isso, a igualdade. Um Estado, ele nasce. E quando ele nasce, igual um cidadão, ele precisa de quê? O que o cidadão precisa? Quando uma criança nasce, o que o pai tem que fazer? Certidão de nascimento. Então o Estado é igualzinho, tá? Tem que ter uma certidão de nascimento. E o que é a certidão de nascimento de um Estado? É a Constituição. Qual o seu nome? Não, seu nome. Pinto, tudo bem. Depois eu apago o Pinto. Muito bem, mas não, eu queria saber o seu nome. Você não me disse o seu nome, você disse da forma como as pessoas te chamam. Eu pergunto, qual é o nome do Brasil? República Federativa do Brasil. Nós chamamos de Brasil, mas o nome é República Federativa do Brasil. E aonde está dito isso? Na Constituição. Nessa aqui é o Império do Brasil. Tá? Então a Constituição ela vai definir, por exemplo, está lá a cor da sua pele,
com qual tamanho você nasceu, né? Nome dos seus pais. Aqui também vai descrever tudo. Por exemplo, vai descrever a forma de Estado, o regime de governo, etc, etc. Por exemplo, o Brasil vai ser uma monarquia. Aqui nesse momento vai estar escrito. Como é que vai funcionar? Por exemplo, o Brasil de hoje tem lá o Congresso Nacional, que é a junção do Senado e da Câmara dos Deputados. Tem isso? Aqui também, como é que vai se organizar? Vai descrever tudo aqui. Por exemplo, em termos de poderes, você teria 4 poderes. Sobre essa monarquia? Aqui nasce como monarquia. É de escolha de pai para filho? Isso, hereditária. Fala. Porque a Constituição é elaborada. Calma, que por enquanto foi da Constituição. Você vai ver que tem 2 anos aí, tem 2 Constituições que, até chegar uma, tem a tentativa de uma, que eu vou falar da data, do jeitinho, depois vem a outra que é a marca. Essa Constituição, por exemplo, vai discutir os 4 poderes. Que são poderes? Poderes são poder judiciário, legislativo, executivo. No caso, por que 4? Porque na nossa primeira vai ter exatamente 4, que é o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. Daqui a pouco a gente vai discutir por quê. Agora que eu já falei disso com vocês, a grande marca da Constituição de 1824 é isso aqui. E aí eu vou dizer para vocês o que acontece. O que acontece é o seguinte: você tem, assim que se torna independente, a criação de uma Assembleia Constituinte. Qual é a ideia de uma Assembleia Constituinte? É os caras que se reúnem para fazer o quê? Para escrever a Constituição. E aí, a maioria desses caras eram caras que estudaram ou que tinham influência de um momento específico da história portuguesa, do ponto de vista intelectual, que é o quê? O que a gente chama de liberalismo. A própria Universidade de Coimbra, que era responsável por formar muita gente, tinha sido reformada pelo Pombal. Então tinha um viés liberal. Se é liberal, é anti-absolutista. Concordam comigo? Se é liberal, é anti-absolutista. Então como é que esses caras começam a escrever essa Constituição do Brasil? Dando muito ou poucos poderes ao imperador? Pouco, muito pouco. Ao ponto de um belo dia, uma bela manhã de sol, o Dom Pedro, visitando a Assembleia, pedir para dar uma lidazinha, né? E aí, provavelmente ele encontrou assim: o imperador não pode, o imperador não pode, o imperador pode, mas não pode. E assim por diante. Dom Pedro não gosta do que vê. E aí ele dá piti. Quando ele dá piti, ele vai reunir o exército, né? Vai cercar o local da Assembleia, apontar os canhões e vai dissolver a Assembleia. Dissolver a Assembleia e dizer assim: essa palhaçada acabou, vai todo mundo para casa. Ou seja, não vai ter Constituição. Conta-se até que o José Bonifácio, nesse momento, ele sai da Assembleia boladão e todo mundo passava perto do imperador e fazia reverência a ele. O José Bonifácio não faz. O José Bonifácio vai até um dos canhões e faz reverência ao canhão e sai. Eu estou saindo daqui à força, não em respeito a você. Mas o que acontece? Essa Constituição de 1823, que ficou na história conhecida como Constituição. Mas então ela não foi feita. Não, da mandioca. Foi? Da mandioca porque a maior parte dos membros dessa Constituição eram donos de plantação de mandioca. E ele, na verdade, eles tinham escravos, tá? Eles queriam colocar uma limitação aos membros da Assembleia pelo número de escravos, mas acharam que para uma Constituição liberal não ficava muito bom. Aí acabaram limitando em relação à propriedade de terras, tá? E ligado à plantação de mandioca. Bom, essa é dissolvida. E aí Dom Pedro vai chamar uma galera, falar assim: você e você. Tem. Você vai escrever uma Constituição, só que essa Constituição tem que ser digna do imperador e do Brasil. Ele já mandou mensagem, né? A Constituição da Mandioca em Foi dissolvida. 23, meu amor. Essa foi dissolvida. Quando? Essa Constituição... Oi? Na mesma da de cima? Não, coração. Aqui eu estava explicando a questão dos poderes e citei a ideia do moderador, tá? Aí desse moderador é que eu estou mostrando, vou mostrar para vocês a história da Constituição. Fui a 1823 e disse que
Que a Constituição de 1823 é uma Constituição de cunho liberal, onde o imperador não pode nada. Mas Calma, que eu não expliquei o que é poder moderador. Expliquei? Não. Fica em suspenso, ó. Fica em suspenso. Daqui a pouco você vai entender por que eu parei aqui e fui falar disso. Vai entender. Muito bem. A Constituição da Mandioca é uma Constituição de quê? Que tipo? Liberal. Mas liberal mesmo, tá? Muito liberal. Liberal ao ponto de ser anti-absolutista. Muito bem. Ela foi dissolvida. Essa é a que a gente pode chamar, que não existiu, mas foi do ano de 1823. Essa foi dissolvida. E aí Dom Pedro vai fazer o quê? Ele vai montar uma Assembleia Constituinte, mas vai escolher a dedo. E vai mandar mensagem. O que ele quer. E a Constituição vai sair. É aí que nós temos a Constituição de 1800. Essa foi a primeira Constituição do Brasil. Porque a outra não chegou a existir. Só existiu a Assembleia Constituinte e o rascunho no papel. Ok? Beleza? Entendeu? até hoje. Calma. Não, se você for na internet e digitar Senado Federal, o Senado Federal tem todas as constituições. Você vai encontrar essa aqui todinha original. Cada governo que entra tem que mudar a Constituição. Não. Porque eu vi que fala de mudou. Não. Professor, as pessoas naquela época tinham formação, tipo, Tinha. O maior número de. Existiam faculdades que eram mais moda. Todo mundo quase fazia, que é direito. Direito era a faculdade que quase no Brasil era formada em direito. Entendeu? Então, essas faculdades, o Zé Bonifácio era botânico. Engraçado, ele era botânico. Mas a maioria deles era formada em direito. Eles se formavam normalmente em Portugal. Só depois que se criou uma faculdade no Brasil, vai se criar direito em São Paulo, depois no Nordeste, se cria de medicina, mas já no período do Dom Paulo, do Dom João. Eu queria saber se as pessoas tinham algum conhecimento oculto, sabe? Realmente sim. Tinham, realmente. Os caras na época eles eram quase uma enciclopédia. Tá? Eles estudavam muito mesmo. Eles tinham um conhecimento muito amplo. Não era tão específico como é hoje. Hoje o cara é especialista, né, no dedo mindinho, do braço, da mão esquerda, do braço, e assim por diante, entendeu? Naquela época era muito generalista, em tudo. Então não era tão específico. Era isso aqui tudo, um pouco. É claro, mas tinha uma área onde ele se dedicava mais. Você vê um livro escrito por um cara dessa época, o cara é um escritor, o cara é um fenômeno. Entendeu? É generalista mesmo. Mas alguém perguntou uma coisa em relação à Constituição que se toda mudança de governo, não é isso? Não, olha só, como eu falei, a Constituição ela funda um Estado. Mudança de governo não muda o Estado. Então você vai ver que normalmente as Constituições aparecem, quando há uma ruptura uma ruptura do sistema democrático. Não, mas assim, se for, a gente vive hoje num sistema capitalista. E se nessa eleição que tiver, por exemplo, vir um partido socialista, mudou? Não mudou. O sistema é democrático por quê? Porque ele foi eleito. Se ele foi eleito, ele vai governar. Ele é dono do país? Não, ele precisa respeitar uma Constituição. E não vai transformar o país no modelo que ele quer. Até porque tem todo um sistema. Tem todo um sistema de pesos e contrapesos. Esses poderes, eles funcionam assim, gente, ó. Então, no nosso Brasil, por exemplo, você tem um executivo, o judiciário, o tamanho não foi erro aqui meu mesmo, tá? Não tem pra ver não. Você tem o executivo, o judiciário e o legislativo. Você vai perceber que o executivo, ele acaba em alguns momentos fazendo o quê? Tendo atitudes legais dentro do legislativo, dentro do judiciário. E assim, vice-versa. Isso aí é como se fosse um controle. Não dá para fugir disso. E isso aqui, por exemplo, no caso do Brasil, essa organização dos poderes é chamada de cláusula pétrea. Sabe o que é cláusula pétrea? Não pode ser modificado por emenda constitucional. Está entendendo? Então, olha só, não dá. Qual é a única forma de se quebrar? Uma revolução, um golpe, que quebre a ordem democrática. Quebrou a ordem democrática. Aí o que acontece? A Constituição foi rasgada. Aí você cria uma nova. Por isso que quando você pensa em Constituição, olha só as datas como rolam. Brasil, 1822, primeira Constituição. Brasil virou império, funcionou. Teve brigas, revoluções, revoltas, mas ninguém tomou poder. Então ficou até 1889. Em 1889, o Brasil se tornou uma república.
Aí o que acontece? Mais ou menos no mesmo período aqui, ó. 2 anos suficiente para se criar a nova Constituição. O Brasil ganha a sua segunda Constituição em 1891. Aí começa a República Velha. Vai embora. Quando chega em 1930, Vargas está no poder, não toma? O que aconteceu com a Constituição anterior? Foi rasgada. Aí, dali, em 1934, o Brasil ganha uma nova. Aí o que acontece? Em 37, Vargas faz o quê? Dá um golpe, é o golpe de 37. Ele acaba com as eleições e começa um Estado novo. Ganhamos uma nova Constituição, 1937. Aí, olha só, vem Estado Novo. Em 45, Vargas é derrubado e a democracia volta. Ganhamos uma nova Constituição no ano seguinte, 1946. Ele é derrubado quando morre? Não. Ele é derrubado e em 45 quando ele sai, acaba o Estado Novo. Depois ele volta em 51, mas volta eleito. Ou seja, ele tinha que obedecer a uma Constituição. Aí em 46, em 64 tem o quê? Um golpe militar. Golpe militar, as coisas mudaram. Em 1967, o Brasil ganha uma outra Constituição. Em 64, a Constituição é ignorada? É ignorada. Os governos militares passam a ter os chamados AIs, Atos Institucionais, de respeito à Constituição de 46. Que foi quebrada, tomou o poder à força. Não pode, a Constituição diz que é eleição. O cara tomou a força. Pô. Então quebrou, rasgou a Constituição. Aí o que acontece? Quando os militares saem do poder, em 85, nós conseguimos em 3 anos fazer o quê? Uma nova Constituição, 1988, é que vale até hoje. Ok? Então você vai observar, sempre que houve uma, é porque houve o quê? Quebra da ordem democrática. Ok? O quê? A primeira é essa aqui. Tudo bem, 1922 independente, 2 anos depois, né, 24 você tem a Constituição. É que eu coloquei aqui o marco, eu queria colocar o marco e não o ano da Constituição. Beleza? Então aqui, ó, é a Constituição. Essa Constituição ela vai ter algumas marcas importantes. A primeira eu já coloquei aqui. É a organização de 4 poderes. Na verdade, esses 4 poderes era uma ideia que se discutia na França já, tá, gente? Só que aqui vai ser usada de outra forma. Qual é a ideia que tem no Brasil? Executivo, quem executa? Seria o gabinete, né, e o próprio imperador. Legislativo, quem cria leis. Então seria o quê? O Senado e a Câmara dos Deputados. Judiciário, juízes, quem julga? O moderador, é o imperador. E qual é a função dele? Intervir nos demais. Ou seja, qualquer coisa que acontecer aqui, que segundo ele foge do normal, ele pode intervir. Gente, o que é isso? Isso é uma forma bonita de absolutismo. Ok? O que eu estou falando para você? Embora de nome essa Constituição de 24 seja liberal, você vê que em termos de organização do poder, o imperador é forte ou é fraco? Fortíssimo. Fortíssimo. Ele continua com o poder que ele tinha antes. Isso aqui vai gerar insatisfações, tá? Não é à toa que nós temos no ano de 1824 um levante em Pernambuco que vai se revoltar contra a situação e tentar criar uma república à parte. Qual o nome desse levante? Confederação do Equador. Qual é a ideia da Confederação do Equador? Romper com esse absolutismo de Dom Pedro, criando à parte uma confederação lá na região do Nordeste. A figura mais importante desse levante foi um padre chamado Frei Caneca. Tá? Quem? Frei Caneca? O Equador, na verdade, não está falando do país Equador, né? Eles deram esse nome, chamaram de Confederação do Equador. Essa confederação vai ser reprimida pelo governo, Dom Pedro, inclusive, 1824. Frei Caneca, né? O nome dele mesmo. Não, Caneca era o nome que se dava a ele, não é um apelido, como se fosse ele tem um nome, tá? Que agora não me lembro de cabeça qual é o nome dele, mas ele é conhecido na história como Frei Caneca. Ele vai ser morto, inclusive a condenação dele era para ele ser enforcado, mas os responsáveis pelo enforcamento dele não tiveram coragem e ele teve que ser fuzilado, né? Mas é a repressão que se faz. Eu acho que é melhor do que ser enforcado. Acabou. Oi? A de 23, Constituição de 23, era anti-absolutista, só que o rei
falei do moderador e parei. Para explicar o que isso significava. O que significa o que no caso do Brasil? Centralização. Moderador, a moderador vai aparecer até Ok, gente, vamos lá. Constituição de 1800. Atenção. Voltemos. Constituição de 1824. Querendo. Gente, vamos lá. Já sabemos qual vai ser o poder, né? 4 poderes. Agora, uma outra coisa interessante nessa Constituição. Já sabemos que tem 4 poderes. Já sabemos quais são. O que mais? Regime de padroado. O que dizia o regime de padroado? Que numa relação entre igreja e Estado, quem está acima? Estado. Então o Estado assume a responsabilidade, inclusive, sobre a igreja. Construção de templos, pagamento de salário de padres. Só que tem uma pequena questão. Qualquer decisão de Roma para a igreja brasileira chegava aqui e só poderia ser colocada em prática se o imperador desse o chamado cumpra-se, né? Que era o chamado placé imperial. Então, repetindo, qualquer decisão de Roma, do Papa, para a Igreja Mundial, aqui no Brasil, quando chegasse essa ordem, só seria cumprida se o imperador lesse e dissesse: ok, placé, pode cumprir. O que está demonstrando, mais uma vez, que quem manda é o Estado e não a Igreja. Isso é muito importante, tá? Porque marca a relação. Agora, qual é a religião oficial do Estado do Império Brasileiro? Catolicismo. Isso quer dizer que está proibido qualquer religião aqui? Não. Existe uma tolerância religiosa. Como assim tolerância religiosa? Você pode ter a tua religião, só que no âmbito, no fórum íntimo. Então, por exemplo, você pode fazer culto, por exemplo, no judaico? Pode. Dentro de casa. Pode ter, fora de casa, algum símbolo que lembre um templo, uma sinagoga, uma mesquita? Não. Não. Você pode reunir na sua casa escondido ali, fazer lá a sua reza, a sua oração, o ritual da sua religião sem problema. Só não pode fazer o quê? Isso de forma externa, extensiva. Porque o único tipo de templo que poderia ser erguido no Brasil, nesse momento, seriam templos católicos. Ia acontecer comigo. O Estado te punia, você era preso, havia perseguição, existia o chamado banimento. Banimento é você ser expulso do país, entendeu? Então tem todas essas medidas. Uma outra questão também, a questão do voto. O voto como era? Na verdade, o sistema de votação é o que a gente chama de voto censitário. Voto censitário. O que é o voto censitário? É um voto baseado na renda. E como seria esse voto baseado na renda? Não precisa gravar os valores, tá? Eu vou falar só para vocês terem noção como é. Existiam níveis de participação política. Você tinha vários níveis de participação política. Por exemplo, em relação ao voto. Existiam 2 instâncias, que era chamado voto de paróquia e o voto de província. O voto de paróquia é aquele voto mais simples. Então você, que era um eleitor de paróquia, você precisava de uma renda mínima, mas não era uma renda absurda. Era simplesmente, na época da Constituição, 100 mil réis anuais. Não me pergunte quanto é isso hoje, tá? Mas 100 mil réis anuais era o valor que você precisava ter de renda anual para poder participar minimamente da política no Brasil. E qual direito político você teria com essa renda? Você seria um eleitor de paróquia. E o que faz um eleitor de paróquia? Um eleitor de paróquia vota. Vota em quem? Vota em um outro eleitor. No eleitor de província. É muito parecido com o modelo dos Estados Unidos, tá? Muito parecido com o modelo de eleição dos Estados Unidos. Aí o que acontece? O eleitor de província, para ser eleitor de província, ele precisava ter uma renda anual de 200
R$1.000, ou seja, o dobro do eleitor de paróquia. Beleza? Então, em termos de eleitor, nós temos dois níveis. Todos de acordo com a renda. O eleitor de paróquia, o eleitor de província. Oi? Essa renda é anual. Você trabalha com o quê? Qual é a sua renda anual? Você não vai ganhar, não. É o que você ganha. Como se fosse te avaliando o que você ganha. Antigamente, o nome de data tinha que ter tantos de carro. Era através de carro, terra. Isso, mas aí você tem, de acordo com a tua produção, você tem mais ou menos a tua renda. É claro que também podia medir isso através de impostos, embora os impostos não fosse uma coisa muito comum naquela época. A principal renda do Brasil era a exportação só, não existia imposto de renda, mas eles avaliavam a tua renda a partir do seu trabalho. E se você tivesse uma renda de R$100.000 ou mais, beleza, você podia ser eleitor de paróquia. Já você apenas conseguir fazer o quê? Chefe de paróquia é como se fosse assim, ele tinha uma distância maior com as decisões políticas. Porque ele ia escolher quem ia escolher. Olha que coisa. Ele vai escolher quem vai escolher. É bem distante, mas existe. Almejar. O legal, e tinha uma coisa que durante o Império todo, adiantando isso, tem uma coisa legal. Porque a inflação vai aumentar o número de eleitores. Entendeu? Porque na verdade a inflação vai desvalorizar o R$1.000. E aí você vai conseguir ter R$100.000 mais fácil. Então a inflação durante o Segundo Império, o Primeiro e o Segundo Império, ele acaba aumentando um pouco o número de eleitores. Detalhe, agora sim, o eleitor de província, ele vai escolher dois cargos. Quais são? Ele vai escolher, na verdade, deputados e senadores. Detalhe, deputados e senadores, tá? Os deputados seriam eleitos, beleza, pelos caras e agora são deputados. Senador, não. Senador é diferente. Senadores são escolhidos, 3 nomes para cada província. Desses 3 nomes, o que? Eles vão ser senadores, os 3? Só Deus sabe. Por quê? Porque esses 3 vão com uma lista, chamada lista tríplice. E essa lista vai ser apresentada para quem? O imperador. O imperador vai escolher entre os 3, um de acordo com o seu critério. Ele. Os 3, era escolher ele. Aí você pergunta, por que ele? Não te interessa, cara. Eu escolhi pronto, acabou. Não problema, entendeu? É de acordo com o meu critério, não precisa explicar nada. Eu escolhi o cara e pronto. Né? Então você tem. Mas por que o senador é tão importante esse ponto? O senador tinha o mandato vitalício. O que quer dizer vitalício? Depois que ele foi eleito, já era, até a morte. Né? Até a morte ele vai ser senador. Beleza? Então, gente, esse é o modelo político do Brasil, nesse momento. Oi? Claro, era de 4 em 4 anos. O Senado não tinha. Quando morria senador, você precisa renovar. Né? Beleza. Agora olha só. Como é que se organizavam as forças políticas? Existiam forças políticas, partidos políticos nesse primeiro império? Oi? De província escolher senadores e deputados. Só que no caso dos senadores, ele vai apenas escolher o cara, ele vai votar por uma lista tríplice. Essa lista tríplice, ele vai escolher deputados e senadores. Só que como é o caso dos senadores, é tudo diferente. Ele vai escolher os caras. Os 3 mais votados naquela província vão ser senadores? Não, só apenas um deles. Como vai saber? Essa lista com os 3 vai para quem? O imperador. O imperador vai escolher um, de acordo com que critério? O seu. Cabeça dele. Gostou, achei legal. Achei legal, acho que é maneiro. Viu? Senador. Caso dos senadores. E o detalhe sobre os senadores é que mandar. Não, falei senadores. Deputado é escolha, não voto normal. A província escolheu mais eleitos, mais votados, vão ser deputados. Agora tem o seguinte que eu expliquei, gente. Tem uma diferença de renda para deputado e senador. Qualquer um podia se candidatar a deputado? Não. Tinha que ter uma renda mínima para deputado de R$400 mil. Você vai pensar que o dobro. Né? R$400 mil você podia se candidatar a deputado. E para senador? R$800 mil. Tá? Então, para se candidatar a senador, você tinha que ter uma renda mínima anual de R$800 mil. Esses valores não precisa gravar, tá? É só para vocês terem noção de como era hierarquizado em termos de renda
a participação política no Brasil. Agora, a pergunta que eu fiz: existiam partidos políticos? Não necessariamente como nós conhecemos, mas uma coisa eu digo para vocês: existiam projetos e interesses diferenciados na política brasileira. Como assim, Arão? Vamos pensar, as duas constituições explicam isso. Quais são os projetos presentes nas duas? Outro tema importantíssimo. Esse assunto que eu vou introduzir para vocês agora, ele vai estar presente na história até o século XX, final do século XX. Voltando, as duas constituições, a que vigorou e a que não vigorou, elas, de certa forma, eles explicam esses dois projetos. Um projeto pensava em centralização, poder forte na mão do imperador. Outro projeto pensava em descentralização, que é um projeto onde você não tem o poder centralizado, você tem um poder mais liberal, mais espalhado. Você dá, por exemplo, maiores poderes às províncias. Sem moderador. Exatamente. Então, nós temos dois projetos. Um projeto centralizador. Isso vai ser marca da história brasileira toda. Vocês vão ver. Isso aqui eu vou repetir em vários momentos durante o ano até o final. E descentralizador. Mas, professor, de que adiantava se quem escolher no final de vereador? Sim, Para senador. Senador. Deputado não. Isso é o que a Constituição dizia. Agora eu estou falando de se existiam grupos políticos, tá? Grupos políticos existiam. Um que defendia a centralização, outro a descentralização. Se as pessoas me perguntar assim, Arão, quem era o grupo que estava realmente no poder durante o Primeiro Império? Os dois aí. Tem dúvida? Centralizador. Quem eram esses caras, normalmente? Portugueses. Gente, como é que nós chamamos o grupo que defende isso aqui, ó? Descentralização. Brasileiros. Olha, podemos dizer que durante todo o Império aconteceu isso aqui. Primeiro Império. Portugueses e brasileiros. E quem estava vencendo? Os gabinetes formados nesse momento aí são gabinetes que são formados pelo imperador. É o imperador que escolhe. Esse gabinete vai ser formado, na sua maioria, sempre por quem? Por portugueses. Isso vai gerando o quê? Insatisfação interna. Bom, no ano de 1821, ainda durante o período de Dom João havia incorporado uma província chamada Banda Oriental, ou Cisplatina. Em 1825, Lavaleja, um governante da região, invade a província sem ordens das províncias Unidas do Prata, a província do Prata, Províncias Unidas do Prata era o nome que se dava à Argentina na época, tá? Não era Argentina ainda. E ele invade a região e toma o Brasil. Acontece o Brasil, olha a Argentina. Tomaram a minha banda oriental. Como é que você toma a minha banda assim? E aí o que acontece? Vou destruir vocês. Começa uma guerra que dura cerca de 3 anos. Qual o nome dessa guerra? Guerra da Cisplatina. A minha pergunta para vocês: qual é a guerra? Essa é a primeira, segunda, terceira guerra que acontece durante o Primeiro Império? Segunda. A primeira foi qual? Independência. E agora a Guerra da Cisplatina. Vocês acham que a gente vai gastar dinheiro ou não vai gastar dinheiro com essa guerra? Claro, temos 2 guerras, né? O Império e o Primeiro Reinado, o que causa, de certa forma, despesas absurdas. O Banco do Brasil está bancando boa parte desse dinheiro. Não é à toa que no final da década ele vai à falência. A independência pegou lá. 1922. O Banco do Brasil vai à falência 7 vezes durante sua história. Normalmente o banco vai só uma vez, né? O Brasil foi 7 vezes. Tudo a ver com o Brasil. Resumindo para vocês, Guerra da Cisplatina. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nós discutindo tudo isso, você lembra que eu falei que a região do Prata é uma região problemática? Não é porque eu estou falando agora de Dom Pedro, essas coisas aqui no Rio de Janeiro, que eu esquecendo o que está acontecendo no Prata. Desde a época de Dom João havia invadido, para se vingar da Espanha, lembra do Dom João VI? Invadiu o quê? A Banda Oriental. Essa Banda Oriental, em 1821, foi anexada por uma província brasileira.
ainda durante o período do reino ligado a Portugal e Algarves. Toda a independência, a província continua sendo nossa. Em 1825, há um levante na região e os argentinos tomam essa província da gente. A gente vai dar voz para a Argentina? Não. A gente vai entrar numa guerra com eles. Só que a gente entra numa guerra pensando que ia ser fácil. 3 anos de um batendo na cara do outro, né? E ninguém caía. Quem estava dando prejuízo? Quem é que ganhava dinheiro aqui e na Argentina? Inglaterra vai ver que está tendo prejuízo nessa guerra e a Inglaterra vai se oferecer para resolver o problema. Eu vou conciliar vocês dois, vocês aceitam? Sim, aceitamos. No final da história, o que... No final da história, qual foi a resolução que a Inglaterra deu? A conciliação inglesa. O que é a conciliação inglesa, gente? Simplesmente, a Inglaterra vai dar uma ideia e vai ter que ser aceita. Qual a ideia? Para quem fica a Cisplatina? Para quem fica a banda oriental? Nem para o Brasil, nem para a Argentina. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma espécie de algodão para evitar essa briga, sabe, entre estados. Vamos criar um algodão no meio, que vai ser exatamente essa província, que vai ser independente. E aí surge um novo estado chamado Uruguai. Tá? Então o Uruguai surge como resultado da Guerra da Cisplatina. O que é importante para a gente lembrar da guerra é lembrar dos custos que essa guerra causou. Oi? Novamente. Para a Inglaterra. Fora o dinheiro do Banco do Brasil que vai levar todo mundo à falência, né? Beleza, gente? Então vamos lá. Disputas entre brasileiros e portugueses. Aonde essa disputa fica mais visível? Nos jornais. O legal, durante o Império, gente, você não tinha democracia, mas você tinha uma liberdade de imprensa muito forte. Um xingava muito do outro, e os jornais não eram assim, fechados pelo Estado, pelo governo. De vez em quando alguém invadia os jornais, empastelamento dos jornais, quebrava tudo, mas isso era uma coisa mais privada. O Estado não. Mas por que é legal? Porque na época tinha um anônimo. Né? O anônimo era uma característica dos jornais. Você podia escrever como pseudônimo. Você inventava um nome para você e escrevia artigos, xingando a mãe do outro. E aí o outro xingava a sua mãe. E essa briga política era muito legal. Se vocês quiserem ver, é só chegar na Biblioteca Nacional hoje, online, você vai conseguir ler esses jornais todinhos da época, como é que é legal a ofensa um ao outro. E aí, numa dessas, tinha um cara, o nome dele era Líbero Badaró, era um paulista. O cara xingava a mãe do imperador, dizia que o imperador era promíscuo, mas ele não usava o nome dele. Promíscuo, a mãe dele não era uma mulher muito honesta, né? Em relação aos compromissos matrimoniais. Até que um dia. Todo mundo sabia que era ele. Ele não dizia que era ele, mas um belo dia ele recebeu umas visitas assim, muito legais na casa dele e tal. Entrar, começaram a bater papo e tal. E daqui a pouco todo mundo foi embora. Ele ficou, óbvio, era a casa dele, né? Ele ficou. Só que ele ficou deitado no chão. Morto. Líbero Badaró foi assassinado. Gente, a partir daí, isso foi em São Paulo. A partir daí começa-se a dizer que se existia um culpado dessa morte, era Dom Pedro. Até porque ele era um dos inimigos mais ferrenhos dos jornais de Dom Pedro, o tempo todo. Então, a partir daí a vida de Dom Pedro não foi a mesma. Para todo lugar que Dom Pedro viajava, chegava na cidade, queria se apresentar, estava todo mundo vestido de preto. Luto. Por quem? Líbero Badaró. E as coisas, e Dom Pedro tentou remediar, montou um gabinete de brasileiros, né? Mas não deu certo. As coisas estavam tão feitas. Quando ele viajava, voltava triste. Um belo dia, ele chegou no Rio de Janeiro, triste depois de uma viagem, todo mundo vaiava. Aí os portugueses, né? Mas foi esse matou mesmo? Não, que ele matou, a gente não acredita, não tem assim, mas que foram partidários dele, foram. Que eram inimigos políticos do Líbero Badaró, que era contra o imperador. Então, Mas ele era brasileiro mesmo? era brasileiro, quer dizer, fazia parte do grupo dos brasileiros, que era contra a centralização. Aí o que acontece? Ele chega na cidade, do Rio de Janeiro, triste, cabeça baixa, os portugueses ficam com pena, Dom Pedro, tadinho, tá tão deprimido, vou fazer alguma coisa para animar ele? Aí marca uma rave, entendeu? Marca uma festa para ele, e a festa começa. Isso aí. Aí de repente, adivinhem quem não é convidado? Os brasileiros. Aí os brasileiros de repente vão à festa, vê o pessoal convidado meio despercebidos, aí mete o cascudo. Aí os caras reagem, aí começa uma briga generalizada.
Pancadaria. A pancadaria que no início fica perto da festa, começa a espalhar pela cidade. Eu acho que foi aí que os caras se inspiraram para criar o Mario Bros, cara. Eu acho que foi. Porque era assim, os moradores nos prédios, aí vinha os caras saíam, aí vinha um cara dobrando a esquina com um bigode muito grande. O cara pegava uma garrafa, largava. E aí começou uma briga generalizada na cidade. Aqueles depósitos de urina que você ia depositar no outro dia na rua, né? Porque era assim, tá? Na cidade do Rio de Janeiro era assim. Você acabava de fazer o seu, reunia aquele seu material e jogava pela janela. Mas, gente, vocês sabem qual foi a primeira lei sanitária do Brasil? A primeira lei sanitária, o nome dela era Lava e Água. O nome da lei. Foi criada por um marquês chamado Marquês do Lavradio. Sabe qual foi o que dizia a lei? Você pode jogar os seus detritos pela janela. Só que antes de jogar, você deve ser obrigado a gritar. Lava e Água. Moral da história. Oi? Oi? O Brasil passa a se chamar Reino Unido ao Brasil e ao Galo. Em 15, isso aí. Brasil mesmo, a partir daí já pode chamar de Brasil, porque Brasil é o nome principal, gente. É igual hoje a gente chama de Brasil, mas não é Brasil, é República Federativa do Brasil. Oi? Em 1015 existia assim, existia um território unificado sob uma coroa, podia se chamar de Brasil. Antes não. Antes existia Estado do Brasil, Grão-Pará, eram vários dentro do mesmo país, eram colônias diferentes. Gente, só que o resultado dessa guerra aí é o seguinte, tá? O nosso querido Dom Pedro percebe que o bicho está pegando para ele e ele resolve meter o pé e chama a sua filhinha, pelo seu filhinho de 4 anos e rala. Na próxima aula a gente continua.